Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e você está no canal do Clube Leitura. Um dos meus primeiros livros enviados enquanto curadora no clube foi Vox, da Christina Dauscher. Vox é uma distopia de gênero e retrata os Estados Unidos no momento em que um governo teocrático tomou o poder e as mulheres perderam todos os seus direitos. Esse governo tem como lema fazer o mundo voltar a ser o que era antes, o que significa que as mulheres têm que ficar dentro de casa e de preferência se metendo muito pouco na vida. A gente já leu outras histórias parecidas, tem algumas por aí, inclusive reais, infelizmente. No entanto, nesse livro a gente tem um aparato de controle muito específico, que pra mim é a alma dele, que é todas as mulheres, desde que elas nascem, elas ganham uma pulseira que elas não têm como tirar, é óbvio, e que conta as palavras que elas falam por dia. Se elas falarem mais de 100, a pulseira começa a emitir choques, que nas primeiras palavras extras são só uma cosquinha, mas podem vir a se tornar choques mortais. E dessa forma as mulheres perdem o direito de se comunicar. E como que a gente consegue revidar ou se livrar de alguma coisa se a gente não pode even se comunicar? É um mundo muito angustiante, mas se você não achou instigante e aterrorizante o suficiente para ter vontade de pegar o livro, não se preocupa, continua comigo que eu vou te dar 5 motivos para querer abrir essa obra nesse exato momento e depois ainda vai ter um bônus com outras indicações de distopias de gênero. Bom, o primeiro motivo que eu tenho é que esse livro pode ser uma excelente porta de entrada para o gênero das distopias. Eu não sei se você já leu alguma ou se você tem um pé atrás com o gênero, mas eu acho que esse livro é excelente para quebrar essa barreira, justo porque ele não perde muito tempo descrevendo como que tá o mundo. Ele te joga pra ação e você vai entendendo aos poucos. Os capítulos são curtos, a leitura é super rápida e além disso ele pode ter um tom que se assemelha até um pouco com o de thriller, porque a gente vai ter alguns mistérios pra resolver na trama em conjunto com a protagonista e isso vai fazer a gente querer ler mais e mais e mais pra saber o que tá acontecendo. Então eu acho que o ritmo é um ponto muito forte desse livro e por isso eu acho que ele pode funcionar bem como uma primeira distopia, ou até pra quem já leu alguma distopia clássica e não gostou tanto, justamente por causa do ritmo. O segundo motivo que eu te dou pra ler esse livro é a necessidade de reflexão. A gente não tem como passar pelo mundo ileso, e eu gosto muito de livros que fazem a gente refletir, tanto com base em coisas que a gente viveu no passado, porque é sempre importante a gente pensar sobre a verdadeira história, e não só que a gente aprende na escola e que em geral vem da boca dos vencedores e dos opressores, mas também com coisas que poderiam acontecer se a gente não abrisse os olhos. Esse livro faz com que a gente reflita muito, porque a própria protagonista confessa que ela não refletiu. Ela vai contar pra gente essa história a partir do momento em que ela vive, contando que ela não se importou quando as coisas estranhas começaram a acontecer. Ela vai usar muito de referência uma grande amiga dela com quem ela acabou perdendo contato justamente porque ela não se importava. E essa amiga dela era super feminista, era uma mulher lésbica e ela chamava ela pra luta. Ela falava, você tem que votar, você tem que protestar, porque eles estão comendo pelas beiradas, eles estão tirando os nossos direitos. Só que a vida da protagonista estava muito confortável, ela achava que tudo que tinha pra ser lutado já tinha sido lutado. As mulheres estavam ali, elas tinham aqueles direitos como garantidos, alguém já tinha lutado por ela não precisava mais, quando não é verdade. Angela Davis diz que a liberdade é uma luta constante, e é isso, a gente nunca pode acreditar que os nossos direitos estão garantidos, a gente tem que prestar atenção neles, e a gente tem que refletir sobre isso, porque às vezes já é tarde demais. No caso da protagonista, ela mesma fala, enquanto eu tinha voz, enquanto eu podia lutar, eu não lutei, porque tava tudo bem. Agora, quando ficou tudo mal, eu já não tinha forma nenhuma de lutar, porque me tiraram até a voz. Então, esse livro traz esse grande alerta que a gente devia levar pra vida, que é, a gente tem que estar sempre atenta e forte, como diria Elis Regina. O terceiro motivo que eu te dou pra ler, e que faz com que esse livro se diferencie de todas as outras distopias de gênero que eu já li e que eu até vou indicar aqui no final, é justamente esse aparato que é o grande plot da história, a questão da comunicação. Como comunicadora, essa questão mexeu muito comigo e me fez pirar enquanto eu tava lendo esse livro. Era um livro assim que eu não conseguia não falar sobre ele enquanto eu tava lendo. Eu lembro que teve um dia que eu tava cozinhando e eu sentei pra picar presunto e eu liguei o meu stories do celular e eu fiquei falando sobre esse livro porque eu precisava falar sobre ele. Essa questão da comunicação mexe muito comigo e pensar em não poder falar é muito angustiante. Quantas palavras será que eu já falei aqui só nesse vídeo? Imagina ter apenas 100 por dia. E uma das análises principais que a autora faz disso é de como esse aparato vai servir a longo prazo. Porque, é claro, quem vai sofrer são as mulheres que estão vivendo essa transformação. As meninas que já estão nascendo nesse ciclo, como a própria filha da protagonista que ganhou sua pulseirinha aos 3 anos,
elas já não falam, basicamente, né? A protagonista tem um surto no livro quando a filha dela chega da escola com um prêmio de silêncio, porque ela tinha passado o dia sem dizer sequer uma palavra. E qual é o efeito que isso vai trazer nessa geração de meninas? Quem não tem vocabulário não aprende a pensar. Tem um livro de não ficção que eu acho triste, pesado e muito bom, que é o Para Poder Viver, da Yeonmi Park, que conta da jornada dela fugindo da Coreia do Norte, uma das ditaduras mais sanguinárias do planeta. E essa questão do vocabulário mexeu muito comigo, porque ela fala que eles mal tinham vocabulário na Coreia do Norte, porque quem não tem vocabulário não pensa. E quando ela conseguiu fugir e conseguiu asilo na Coreia do Sul, perguntaram qual era a cor favorita dela. Ela não sabia o que era favorita e não sabia o que era cor. Quem não tem vocabulário não pensa. Então, além das mulheres não conseguirem se comunicar, o que esse governo prevê é uma nova geração de meninas que não tem nem como se armar pra lutar contra isso, e isso é muito desesperador. Bom, então esse é outro motivo que eu tenho pra te convencer a ler, que é parar pra pensar no tanto que você tem só de ter direito à sua fala, à sua comunicação e aos seus pensamentos. O quarto motivo é que a gente acompanha o efeito dessa distopia num âmbito muito humano e pessoal. Como eu falei, a gente não vai ter muitas descrições do que está acontecendo na sociedade como um todo e como isso aconteceu. A gente vai acompanhar tudo através da Jin, que é a protagonista, que está narrando em primeira pessoa e que é uma neurolinguista, além de tudo. Então, pra ela, toda essa questão é ainda mais pesada, porque assim como eu, ela também pira com essa questão de comunicação, de palavras, de vocabulário, no efeito que isso tem no cérebro. Além disso, a Jin é casada com um homem, tem 3 filhos homens e uma filha menina. E pensar nos efeitos que isso vai causar pra ela, dentro do âmbito pessoal e particular, faz com que a gente fique ainda mais dentro da história. Por quê? Porque ela tá casada com um homem que, por mais legal que seja, dentro de um regime extremamente opressivo para as mulheres, é um opressor. E tem um momento em que eles têm uma briga, em um momento em que ela tá sem a pulseira, porque coisas acontecem no livro, e ele fala que preferia quando ela estava calada. Um homem legal. Por quê? Porque simplesmente ele tem poder ali naquela situação. Além disso, ela tem uma filha menina que ela vê sofrendo os efeitos desse mundo assim diretamente. A menina já não fala, ela se preocupa com o futuro dela. E ela tem 3 filhos meninos que estão sendo criados e doutrinados por esse regime na escola. Então ela tem um filho adolescente que não respeita ela minimamente dentro de casa. E é muito complexo pensar em tudo isso. Como é que ela vai amar esse filho? Que relação ela vai criar com esse filho, com esse marido? Como que ela vai proteger a filha dela desse mundo? Eu acho que a autora acertou muito escolhendo contar essa história em primeira pessoa, num âmbito tão pessoal, porque no fim das contas o que importa numa história, numa sociedade, é o efeito que ela causa em cada pessoa que vive, porque a história é feita disso, das pessoas que vivem aquela situação. Então, né, é isso que a gente vai ter aqui. Por último, mas não menos importante, o quinto motivo que eu tenho pra te dar é, na primeira página, ela já fala o que aconteceu no futuro. Ela deixa claro que ela conseguiu derrubar o governo e o presidente, e é por isso que ela está podendo falar agora, senão ela não poderia. Agora, como isso aconteceu, aí a gente vai ter que devorar o livro pra saber. Espero que agora eu tenha te convencido, e se você já leu Vox ou vai querer outras indicações pra depois que você ler, eu trouxe aqui mais 3 histórias, 2 distopias de gênero e uma utopia de gênero para apresentar para vocês. A primeira delas é a clássica O Conto da Aya, que foi publicada em 1985, a escritora é a Margaret Atwood, e o Conto da Aya ficou célebre por esses tempos porque lançou a série Handmaid's Tale e todo mundo ressuscitou esse livro. O Vox, inclusive, se vende como uma adaptação contemporânea do Conto da Aya, que eu acho que funciona muito bem, apesar de acreditar que não precisava dessa comparação. O Conto da Aya já é uma história com ritmo um tanto mais lento. A gente vai acompanhar os diários de anotações de uma mulher que viveu nessa época em que os Estados Unidos também estava dominado por um governo teocrático, virou a República de Gilead, e as mulheres também haviam perdido todos os seus direitos, enfim, bancários, direito de trabalhar, direito de dominar a própria vida. Além disso, no Conto da Aya, a gente tem uma questão que aconteceu meio que uma epidemia de infertilidade por conta de fatores ambientais e a maioria das pessoas não consegue mais produzir filhos. As mulheres são divididas em castas e as poucas mulheres férteis se tornam as aias, que são obrigadas a ter filhos para os outros. Então, as aias passam o tempo delas morando com uma família, geralmente um casal que não consegue ter filhos por conta própria, e a culpa é sempre jogada na mulher, é claro. E elas são constantemente estupradas até que engravidem e
tenham filhos para este casal, e é claro que elas não vão ter nenhum direito sobre a criança. Enfim, né, a sociedade é dividida em algumas castas e a gente vai conhecer a história através da narrativa de uma aia. É um livro mais pesado, com um ritmo mais lento, com outra proposta, ele é mais descritivo, mas ainda assim é um livro extremamente bom, que eu recomendo muito. Outro livro que eu tenho para indicar é As Horas Vermelhas, da Lenis Umas. Esse foi publicado em 2018 e essa também é uma distopia de gênero, só que ela é focada na questão da reprodutividade. O que o governo diz aqui é que você não tem qualquer direito sobre a vida de um feto. Então as mulheres perdem o direito ao aborto que elas já tinham conquistado, mas também não podem fazer procedimentos como uma fertilização in vitro, porque o feto não pode escolher se ele quer ser implantado ou não. E aí? E aí é claro que a gente vai ter aqui o comparativo de histórias entre uma mulher que gostaria de engravidar, não tem um marido, queria fazer produção independente, não pode fazer uma fertilização, e a gente tem, é claro, uma outra personagem que engravida e gostaria de poder fazer um aborto e não pode, e a vida dessas personagens vai se cruzar de determinada maneira. A gente tem ainda uma outra personagem que funciona como um equilíbrio, um ponto de equilíbrio entre as duas, ela é como se fosse a personagem-chave, que é uma bruxa. Então ela vive meio que na floresta e ela vive à margem da sociedade, é claro, e ela tá ali pra tentar ajudar essas mulheres e resolver esses problemas de uma forma meio clandestina. Não é um dos meus livros favoritos, mas ainda assim eu acho que o ponto temático dele é bem interessante e diferente de outras distopias que eu já li. Por último, eu vou recomendar o que seria uma utopia de gênero, e aí eu coloco muitas aspas, porque eu não acredito que exista uma utopia, visto que utopia teria que ser excelente pra todo mundo, e a minha utopia nunca vai ser a sua. E é claro que existem algumas discussões mais aprofundadas nesse livro que provam que ele não é tão ideal assim. Mas enfim, estou falando de Herland, da Charlotte Perkins Gilman, publicado pela primeira vez em 1915, e que vai contar a história de um homem que encontrou uma sociedade de mulheres. Então essa era meio que uma lenda, e um dia ele conseguiu encontrar, ele fez uma expedição com 2 amigos, eles chegaram nessa floresta e encontraram uma sociedade onde só viviam mulheres, não tinha absolutamente nenhum homem, e elas encontraram as formas delas de sobreviver, se reproduzir e viver em harmonia. É um excelente estudo para imaginar como poderia ser uma utopia, porque elas são extremamente respeitosas umas com as outras, não existe propriedade, não existe violência, elas são todas veganas, então não existe opressão de nenhuma maneira, elas não oprimem bichos, elas não oprimem a elas mesmas. Então é interessante, e a questão de como os homens desapareceram também é abordada no livro, não foi de uma forma violenta através delas, e elas conseguiram até um jeito de se reproduzir, porque é uma comunidade que continua crescendo, né? Como que isso aconteceu? Aí você vai ter que ler pra saber. E é claro que sim, o livro tem problemas, eu não tô falando aqui que essa seria uma utopia ideal, tô falando que é um bom estudo pra você imaginar como poderia ser. E eu tô indicando ela aqui porque não deixa de ser uma ficção que envolve questões de gênero e que não teria como não estar nessa lista. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que eu tenha te convencido a ler Vox e alguma dessas outras obras. O Vox, como já foi enviado pelo clube, está disponível na lojinha, e eu vou colocar aqui embaixo também links lá do meu canal com resenha de todos os livros que eu citei aqui, caso vocês queiram se aprofundar mais nas histórias. Não se esqueçam de assinar o Clube Leitura para receber ótimas obras literárias todos os meses na sua casa. Um beijo e até a próxima. Tchau!